Senhor Anderson Moreira, começando o pré-jogo. Anderson, queria que você falasse primeiro dessa primeira semana completa de trabalho à frente do Novo Horizontino, né? Como que foi para você, o que você procurou passar, buscar de evolução e também de fortalecimento mental dessa equipe, né? Para buscar essa guinada nos trabalhos do dia a dia. Olha, eu acho que é uma semana de descobertas, assim, né? De poder visualizar muito melhor como cada jogador se apresenta no dia a dia, quais são as características, observar aquilo que eu penso sobre o jogo, como é que a gente pode encaixar a equipe da melhor forma. Então, assim, tem sido muito rico esse momento. Eu tenho muita noção, muita clareza, porque na mudança de comando, nesse primeiro momento, a equipe nem vai fazer como o Humberto jogava, a forma dele, a maneira dele, mas também não faço como eu quero. Então, assim, a gente está num momento de transição. Então, eu preciso respeitar isso também. Não adianta ficar extremamente estressado, chateado, porque as coisas não estão acontecendo da maneira que a gente gostaria. Porque é um momento de transição. Alguns conceitos, eles estão enraizados aqui que a gente precisa modificar, e a modificação ela é com o tempo, né? Por mais que a gente já tenha visto algumas coisas um pouco diferentes, tem um longo caminho ainda pela frente. Agora, isso pode vir com resultado, isso pode vir com vitórias. Então eu acho assim, a gente teve uma postura boa contra o Atlético, mas não foi o suficiente para a gente poder buscar a vitória. Então a gente está aí ajustando, dando um passinho, né, adiante, tentando buscar um pouquinho mais nesse progresso, e espero que a gente possa conquistar isso aí já no próximo jogo. Anderson, o fato de atuar em casa, né? O quão pesado isso também, o quanto isso pode influenciar na busca desse primeiro resultado na segunda-feira. Eu acho que jogar aqui sempre foi uma situação muito complicada para quem veio visitar. Eu já joguei aqui algumas vezes e sei o quão difícil é jogar aqui. Então a gente tem que fazer valer essa questão de jogar em casa, resgatar esse jogo, essa conexão com o nosso torcedor. Eu costumo falar assim, às vezes a gente cobra muito que o torcedor venha nos prestigiar, mas será que a gente está passando uma mensagem que entusiasma esse torcedor? Eu acho assim, é o momento mais delicado, que a equipe mais precisa de ajuda. A equipe não está, nesse momento, nessa sequência, fazendo as coisas automaticamente. Assim, a gente está meio que correndo numa subida, assim, entendeu? Não está plano e na fase boa você corre como se tivesse uma descida, né? Então, assim, nós estamos correndo numa subidinha. Então, nesse momento, a gente precisa de mais motivação. Quando eu falo motivação, é no sentido mais de acolhimento, entendeu? De uma energia mais positiva, o acreditar. E foi importante essa semana, porque, claro, estive em alguns lugares aqui e recebi assim, muitas pessoas falando para a gente poder acreditar, confiar, a coisa vai acontecer, a gente vai conseguir reverter esse momento. Então essas palavras são muito importantes nesse momento, né? De acolhimento, de energia positiva, de acreditar. E como eu falei assim, eu tenho muita convicção que a gente vai buscar uma vitória e uma sequência de vitórias, e o campeonato está muito equilibrado e a gente tem muitas chances de poder, né, chegar nesse G4. Bom, seguindo nosso pré-jogo, o zagueiro César Martins para falar com a gente. César, uma semana cheia de trabalho, né, sob um novo comando. Queria que você falasse um pouco como é que foi esse dia a dia, né, nessa chegada do Anderson, e como é que tem sido para o grupo, né, a busca por essa recuperação, né, até mesmo um fortalecimento psicológico de engatar uma nova sequência boa na Série B do Brasileiro. Bom, o trabalho está sendo muito bom, né? Podendo conhecer um pouco mais do Anderson, aquilo que ele gosta que faça dentro do campo, tanto com a bola, tanto sem a bola, né? Em nossa posse, trabalhando algumas coisas
que ele vem nos falando, melhorando também outras coisas que a gente já vem fazendo durante o campeonato. E temos que continuar, né? Continuar trabalhando, continuar tentando fazer aquilo que a gente vinha fazendo há 2 meses atrás, que era conquistando as vitórias. Infelizmente, futebol você tem altos e baixos, né? É normal, uma competição difícil, né? Que é a Série B. São 3 anos aí que a gente está disputando, e os 3 anos a gente está sempre nessa briga constante com o G4, né? E esse ano não ia ser diferente, com as equipes mais qualificadas ainda. Mas agora espero que a gente possa trocar essa chave, né? A parte psicológica eu acho que melhora com a vitória, né? E não tem um dia melhor a não ser na segunda-feira. Ainda mais estando dentro de casa, sabemos que o Atlético é um time difícil de se jogar, é um time que veio da Série A, né? É um time experiente, um time que já jogou bastante a Série B, já jogou a Série A. Então temos que fazer o simples que a gente já vem fazendo e que a gente possa conquistar a vitória diante dos nossos torcedores. César, você falou justamente disso, né? A presença da torcida, o quão importante vai ser nesse jogo. E assim, o Atlético é um time que já enfrentamos na primeira fase. Dá para trazer alguma coisa daquele primeiro jogo de aprendizado? Porque foi um jogo onde o Novo Horizontino também não conseguiu ter uma boa apresentação. Eu acho, e nesse jogo eu não estava, né? Tava fora, tava em casa. Mas eu acho que a gente tem que para trazer alguma coisa desse jogo, acho que é acertar as finalizações, que a gente teve bastante. A gente jogou com um a mais, eu acho, durante muito tempo desse jogo. E eu acho que é isso, que nosso time cria, nosso time tem chegado na frente. Eu acho que a última finalização, o último passe ali, às vezes a gente toma uma decisão ou outra, e defensivamente a gente também tem que ser mais sólido, né? Estamos tomando muitos gols, né? E eu sei dessa responsabilidade, né? Eu acho que eu sou o jogador que está mais tempo da parte defensiva, tirando o Renato, né? Que o Renato agora tá machucado. Mas tem essa responsabilidade para mim. E eu acho que os setores cada um fazendo a sua parte, como a gente vem se dedicando, né? Isso ninguém pode nos cobrar, que nós corremos até depois do jogo, se precisar, para tentar buscar o resultado. Mas temos que ser mais sólidos ali atrás e mais calmos ali do meio para frente, para a gente conquistar as vitórias. E é só assim, fazendo o trabalho em grupo, que a gente vai conseguir sair dessa oscilação, né? Dessa fase menos ruim, né? Eu não digo fase ruim porque logo o futebol, uma vitória você já pode encarretar mais 5, 6 vitórias aí, como nós fizemos há 2 meses atrás. E esse time que ganhou 5 jogos seguidos, se eu não me engano, é o mesmo time que está sem vencer alguns jogos também. Então, continuar trabalhando, continuar focado naquilo que a gente quer para o nosso grupo, para a nossa equipe, e seguir, se abraçar, estar mais junto, que a torcida também possa, né, vir aqui e fazer a parte dela. Nós queremos que a torcida ande junto conosco, para que a gente possa conquistar isso, porque sem a nossa torcida fica mais difícil.